Oiê, meu nome é Renata Ribeiro, sou da Big Bom Cakes e hoje nós estamos aqui para fazer uma montagem de um bolinho. O nosso bolo vai ser de morango e eu vou ensinar para vocês o processo de montagem, como que a gente vai fazer a montagem desse bolo, tá bem? A primeira coisa que eu vou fazer é, eu peguei os morangos, já fui adiantando aqui, lavei, bem lavadinho, sequei eles e eu pico eles, gente. Você dá uma picadinha, não precisa assim, não vou colocar eles muito grandão, tá? Então eu dou uma picadinha, não precisa ser, tipo, bem pequenininho. Eu gosto que eles aparecem, né, no bolo, então eu gosto quando eles ficam maiorzinhos, tá? Você vai picar o seu morango. E o morango, ele solta muito líquido. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse morango, vai colocar numa peneira. A gente não vai colocar esse morango assim, desse jeito, direto no nosso bolo, tá? A gente vai dar uma desidratada nele. E você vai jogar um pouco de açúcar, um pouquinho de açúcar refinado em cima dele. Aí você dá uma misturadinha aqui, ó, pro açúcar e para todos eles. Dá uma batidinha. Ó, o de baixo veio para cima. Você vai colocar mais um pouquinho. E aí você vai levar desse jeito aqui, na peneira, com um bolzinho na geladeira. Quando você colocar ele na geladeira assim, ele vai ficar frio, então ele não vai começar a cozinhar, soltar tanto líquido e cozinhar, e ele vai começar a desidratar, ele vai soltar um pouco do líquido dele, o que é muito bom pra gente, porque a gente molha o bolo, a gente coloca recheio e o morango ele solta líquido demais, ele começa a verter, começa a vazar tudo e vira uma lambança. Isso é ruim. Enquanto isso, nós vamos fazer uma ganachezinha, pouquinho, só para fazer uma cinta de contenção em volta do nosso bolo, pra gente não correr o risco que esse recheio ele saia, ele expanda no bolo e cria aquelas barrigas, sabe? Só para ficar retinho. Eu poderia fazer uma cinta de chocolate, eu poderia fazer de buttercream, mas eu prefiro fazer, nesse caso aqui, com uma ganachezinha branca, porque eu acho que vai ficar mais gostoso. O chocolate branco, né, com o nosso brigadeiro branco, que é o recheio, eu acho que ele combina. Eu acho que fica um casamento bem legal. E para isso, depois eu vou passar todas as quantidades que eu tô usando, tá? Nós vamos esquentar o creme de leite fresco no micro-ondas um pouquinho, pra gente poder estar colocando o chocolate junto, tá bem? Então, gente, aqui o nosso creme de leite já tá quente, bem quentinho. A gente vai adicionar o chocolate e vamos mexer no creme de leite quente. Você vai mexendo. Aí que você vai mexendo, vai pensando na vida, vai mexendo um pouquinho, é rapidinho, ele já vai derretendo, já vai criando forma, já vai dando o jeitinho aqui nele. Ó, gente, eu coloquei ali para dar mais uma voltinha e aí o chocolate deu meio que uma separada da gordura. Aquela famosa talhada. Vocês já talharam o ganache? Pois é, se você talhar o ganache, não se preocupa, tem conserto, não joga fora, por favor. Você pega o seu chocolate ali, fica aquela gordura em cima, não tem problema nenhum. Ou você pode, se for uma grande quantidade, você pode colocar na batedeira e bater. Ou você bate na mão. Você começa a bater, gente. Bate, 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 que ele volta a misturar. Porque o que acontece? A gordura separou do leite, sabe? Então, ele separa e você precisa fazer ele voltar e juntar. E pra você fazer isso, é só batendo. Você pode fazer isso na mão mesmo, ó. Você vai batendo. Ó, o meu tava dando uma talhada. Aí eu fui batendo, 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 ó. Fiz na mão mesmo, porque é só um pouquinho, não vale a pena fazer na batedeira, né? E pronto, ó, já misturou, já homogeneizou, ó. Eu quero um ponto assim, pra eu conseguir colocar na manga de confeitar, porque se eu fizer ele muito mole, depois eu não consigo também. Pra quando a gente colocar na volta do nosso bolo, ele ir pra geladeira e ele ficar firminho, né? E segurar o nosso recheio.
Então, vamos deixar essa ganachezinha aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou bater um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, gente, de chantilly, sabe? De creme de leite fresco para fazer o chantilly. Mas é bem pouquinho, porque eu fiz o meu brigadeiro. Ó, meu brigadeiro branco tá aqui prontinho. Deixei ele descansando para fora de um dia para o outro, né, para ele esfriar. Eu fiz ontem à noite, deixei ele descansando. E esse recheio, ele poderia ir assim, já, ó, ele tá bem bonito. Ele poderia ir assim já pro bolo. Só que eu quero dar uma levezinha nele, mas eu vou bater bem pouquinho, porque eu vou misturar ele, mas vai ser só um tiquinho mesmo, só para dar uma incorporadinha e quebrar um pouquinho mais do doce, por mais que eu coloquei creme de leite também nele, mas eu vou fazer isso para ficar um pouquinho diferente, porque eu gosto no bolo de morango, eu acho que fica muito bem um recheio de brigadeiro branco, até uma ganache, gente, fica maravilhosa. Mas se você montar ela com um chantillyzinho, eu acho que o sabor fica muito bom. Então, vamos bater com um pouquinho de chantilly. Olha, eu nem tirei o chantilly, eu nem vou medir, mas é só um fundinho mesmo, sabe? É bem pouquinho, depois eu coloco pra vocês mais ou menos a quantidade que eu usei. E eu vou bater aqui um pouquinho, só pra ele montar, só pra ele ficar no ponto de chantilly e a gente poder dar uma amaciada nesse recheio. Apesar que, olha, o recheio tá perfeito, gente, ó. Ele tá muito bom. Depois ele vai pra geladeira, ele incorpora, né? Ele dá uma endurecida. Mas eu quero dar uma montadinha nesse recheio. Aqui você fica de olho, porque o creme de leite fresco, quando ele bate chantilly, é muito rápido. Então você não pode demorar muito, você tem que ficar de olho aqui, porque senão ele vira manteiga. Então fica de olho, ele começa a desenhar, presta atenção, porque logo você vai tirar, logo você já vai parar a batedeira. Ó, o meu já começou a desenhar, deixa eu ver o ponto que ele tá. Eu gosto de ver o ponto, gente, fazendo assim, ó, eu pego e tiro pra ver se ele tá ponto de pico, né, ou se ele ainda tá escorrendo. É assim que eu gosto de ver o ponto. E é esse ponto aqui que eu quero. Eu quero que ele fique nesse ponto. Ó, coloquei só um fundinho de batedeira mesmo. Bem pouquinho, tá? Aí eu venho aqui com o meu recheio. E eu vou virar dentro desse bowl mesmo. E vou fazer assim, ó. Você vai pôr um pouco, não põe tudo de uma vez. Porque senão você não consegue misturar depois, tá? E daí você vem aqui com a sua espátula e dá uma envolvida. Põe só um pouquinho e vai mexendo aos poucos, tá? Vai envolvendo ele aqui aos poucos. Porque senão fica muito difícil pra você mexer, gente. E você não bate na batedeira de volta, porque se você bater na batedeira, o chantilly ele continua montando. Vai virar manteiga, tá? Não bate na batedeira. Talvez você fale assim, Renata, seria tão mais fácil se eu pudesse colocar isso na batedeira, porque daí a batedeira bate rapidinho, né? Só que pela força da batedeira, você pode correr o risco dele virar manteiga, e a gente não quer que isso aconteça. Então, ó, é só mesmo assim um pouquinho, sabe? É só pra dar uma veludada mesmo no nosso recheio, deixar ele um pouquinho mais suave, um pouquinho mais leve, porque essa massa minha é uma massa, é uma variação de massa de pão de ló, não é um pão de ló, mas é uma variação de pão de ló. Então, se eu colocar um recheio muito pesado como esse aqui, o meu bolo ele vai dar aquela sentada, sabe? Aquela baixada, e eu não quero que aconteça isso.
Recheio, massas leves, recheios leves. Massa densa, massa pesada, massa amanteigada, ela aguenta recheios densos, recheios pesados, recheio que tem mais estrutura, né? Então, a gente sempre tem que seguir esse parâmetro, porque não tem como você colocar numa coisa que é bem levinha, né? Que a gente bateu as claras com os ovos com o açúcar, criou aquela espuma, né? Fez aquela massa bonita e depois você vem e tá com recheio denso nele. Ele não vai comportar, né, gente? Não tem como. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Vai fazer barriga, vai vazar pra fora, não vai ficar muito legal. Então, sempre faça isso, tá? Recheios leves em massinhas leves, massinhas mais levezinhas. Assim você não corre risco, né? Não corre risco de transporte, não corre risco do seu bolo ficar feio. Você pode cobrir ele, não tem perigo nenhum. Ó, gente, terminei de mexer. Olha só como que ficou o recheio. Ele permanece com a mesma estrutura. Foi só mesmo... E o chantilly sem açúcar, né? Eu bati o creme de leite sem açúcar nenhum, porque já tá bem doce aqui o recheio. Só mesmo pra dar essa estrutura legal. Então, pronto. A ganache tá pronta. O nosso recheio também. Agora nós vamos pra montagem do nosso bolo, né? O nosso morango tá lá. Vou deixar pra tirar o morango só mesmo na hora da montagem. Você vai pegar a sua assadeira. De novo, a assadeira que você fez o bolo, a assadeira que você fez a massa. Aqui, eu costumo cortar o disquinho de papel manteiga, pra hora que eu for desenformar esse bolo, ele sair com maior facilidade, tá? Então, eu pego aqui o papel manteiga, coloco a minha assadeira, pego um lápis, que eu não peguei. Pega um lápis pra mim, amor. Pega um lápis. Faz o círculo e recorta. Se você tiver desmoldante, você pode usar, né, o desmoldante. Eu costumo fazer no disquinho mesmo. Eu sou acostumada com o disco, eu acho mais fácil, mas aí é gosto. Tem alguns desmoldantes que são muito bons, soltam bem. Na verdade, eu não tenho uma experiência muito legal com desmoldante, por isso que eu reluto um pouco com eles, sabe? Eu comprei um desmoldante uma vez, que era a conversa, que era o desmoldante e não sei o que. E os meus bolos não saíam da assadeira, e eu fiquei bem revoltada. Então, voltei para os meus disquinhos de papel. Aí, ó, coloca o seu disquinho de papel aqui. Aí você pode pegar um acetato ou você pode fazer no cling film, no plástico filme. Você pode cobrir a sua assadeira com plástico filme também, mas você precisa do plástico para que a sua massa solte, né, da assadeira, porque senão você não vai conseguir soltar. Aqui o acetato, gente, esse meu aqui ele é grosso. Ele é o ó para virar, para você colocar ele aqui. Se eu tentar colocar ele normal, ele vai, ó, eu não posso soltar ele, que ele gira e volta no jeito original dele, né? Que é em rolo. Então, ó, eu viro ao contrário, coloco aqui, ajeito ele bem ajeitadinho. Aí eu pego um pregadorzinho de roupa, um prendedorzinho de roupa e coloco aqui pra ele não voltar. Porque senão ele volta, sabe? Esse grosso, ele é bem resistente, ele é difícil da gente lidar com ele. E agora nós vamos pro nosso bolo. Aqui tá minha massinha de bolo. Eu coloquei um pouco mais em uma assadeira, um pouco menos para uma fatia na outra. E eu tenho isso daqui que é o nivelador de bolo e que eu gosto de usar porque as fatias ficam perfeitas. Você pode... Ah, Renata, eu não tenho nivelador. Onde compra isso? Gente, isso daqui... Aqui na Inglaterra você compra até em supermercado, mas eu sei que no Brasil você encontra em lojas de confeitaria, de produtos para festa, de coisas para festa. Uma vez eu vi até naqueles lojão sabe aqueles lojão de muita coisa arada que tem de tudo? Tipo, eu vi
cortadores também, né? Niveladores também. Então, dá uma procurada. Eu sei que não é caro, é acessível e vale a pena, porque as suas fatias elas vão ficar sempre com o mesmo tamanho, tá? Para esse bolo aqui, eu tô usando uma fatia de 2 centímetros. Aí você confere se tá na marca. Senão você corta na faca também, gente. Aí é gosto. Eu cortei muito tempo na faca. Só que às vezes a gente dá aquela errada, né? Aquela navalhada na faca. Aqui, ó. A massa eu deixei fora da geladeira. Eu deixei ela descansar ontem, de ontem pra hoje. E você cobre ela com plástico filme assim, ó. Você deixa ela bem cobertinha, bem fechadinha. Não deixa ela aberta, tá? Pra ela não ressecar. E daí você vai vir com o seu nivelador. Deixa eu colocar essa assadeira aqui pra cá. Você vai vir com o seu nivelador. Você vai colocar ele aqui no seu bolo. E você vai fazer assim, ó. Você vai girar. Ó. Esse bolo, ele tá bem fofinho. Então, ele solta um pouco de farelo, ó, né? Porque é uma massinha estilo pão de ló. Então, ela é bem fofa, né? Aí, aqui, ó, a gente vai cortar mais uma fatia. Aí, você vem, coloca o seu dedo aqui. E vamos nivelar. Coloca a sua mão, sempre a palma da mão, tá, gente? Nivelou. Vou colocar, ó, saiu uma fatiazinha bem fininha aqui, que é uma sobrinha. Eu deixo aqui que as crianças comem tudo depois. Então, ó, você vem e põe aqui. Olha, gente, tá tão úmido a massa. Deixa eu tirar esses farelos daqui um pouco. Aí, você vai vir com a outra. A outra fatiazinha. Eu gosto de pesar, e eu não pesei, eu coloquei no olho, tá? Mas se você pesar, fica melhor. Pesa a quantidade total da sua massa, e aí você divide. Se fosse para você dividir em 3 fatias, quanto que você precisaria colocar em cada assadeira. E daí você coloca 2 partes em uma assadeira e uma parte na outra, tá? Porque daí fica mais exato. Porque às vezes a gente vai no olho, e no olho às vezes a gente dá uma errada. Então, faz sem ser no olho. Aí você vem aqui com a próxima fatia. Ups. E vai só nivelar. Ó, essa daqui que foi a que eu coloquei sozinha, ela já não ficou assim tão... Ele tá úmido, ó, ele tá bem úmidozinho. É só um cisquinho mesmo que eu preciso tirar. Ó. Deixa eu passar uma água aqui na minha mão, que grudou massa. Essa massa, ela fica muito úmida, porque ela é a base de óleo. Então, ela fica bem úmida, sabe? Ela fica bem macia, bem gostosa. Por isso que a gente não pode colocar o morango direto e ele soltar líquido demais. Porque senão o nosso bolo ele vai começar a vazar, ele vai jorrar água. E isso, né, não pode acontecer. Então, vamos lá. A gente tá com a assadeira aqui. E agora nós vamos começar, né, o nosso processo de montagem. Eu tiro... Ai, eu não tirei o papel manteiga desse aqui. Agora que eu vi. Você tira o papel manteiga, tá, gente? Pra embalar, eu esqueci de tirar ontem. Você vem com uma parte. A partinha que é a partinha que fica mesmo embaixo da assadeira. Você volta ela. Aqui. Ai, peraí que eu preciso limpar aqui, que eu não consigo trabalhar com essa sujeira aqui, não. Não dá certo, não. Peraí. Deixa eu passar um paninho só pra eu tirar essas migalhas aqui, porque eu não dou conta de fazer as coisas com as migalhas andando no meio, não. Não funciona. Ó, aí você vem aqui. Deixa eu lavar minha mão. E você vai molhar o seu bolo.
Gente, normalmente eu molho o bolo. Você pode molhar com a calda que você preferir. Eu gosto muito de molhar com guaraná. Eu acho que é perfeito. Eu gosto de molhar com água de coco. Hoje eu vou molhar com água de coco. Eu acho que ela também é perfeita porque ela é neutra. Mas você pode fazer uma caldinha base, que é 2 medidas de água para 1 medida de açúcar. Qualquer medida daí você pode usar, seja 2 de água e 1 de açúcar. Você pode colocar baunilha nela, né? Você pode saborizar, mas você pega essas 2 medidas de água para 1 de açúcar e deixa ferver. Ferveu, bem fervidinho, você saboriza e daí você deixa esfriar. Você pode colocar numa bisnaga, você pode molhar com pincel, tem pessoas que molham com a colher. Aí é uma questão de você se adaptar. Ai, Renata, mas quanto que eu vou pôr? Gente, é um pouco de bom senso nessa hora. Por exemplo, esse bolo é um bolo aonde eu sei que vai uma fruta que solta líquido. Então, eu não vou encher ele de calda, porque quanto mais calda eu colocar, mais risco eu tenho dele verter água. Então, você não vai fazer isso. Você vai colocar só um pouquinho, né? Eu vou molhar pouco. Esse eu vou umedecer pouco, não vou umedecer muito. Até porque eu escolhi uma massa à base de óleo que ela já é úmida. Então, eu não preciso umedecer tanto, porque já é um bolo que é maciozinho e que é úmido. Mas a gente gosta do bolo molhadinho. Aqui eu vou usar o pincel, tá? Então, você vai pegar o seu pincel, cerdas naturais, você vai umedecer ele aqui na sua calda ou no seu guaraná. Se tivesse guaraná, ficaria perfeito. Eu adoro bolo molhado com guaraná. Nossa, bolo de chocolate molhado com Coca-Cola, pra mim é o que há também. Eu acho que fica muito bom. E aqui você vem fazendo assim, ó, você vai molhando e você vai vendo aonde você colocou o pincel, aonde tá úmido e aonde não está úmido, ó. Você faz isso. E é só uma molhadinha assim. Feito isso, vai por aqui do lado. Aí nós vamos vir para nossa ganache, que já tá aqui, bonitona. Dá uma mexida nela, porque ela ficou aqui sem ser tampada. Ela começa a ressecar em cima, né? Você vai vir aqui para sua ganache, você vai pegar uma manga de confeitar. Eu gosto de abrir a manga e eu gosto sempre de utilizar, gente, um copo, alguma coisa que eu consiga colocar a manga assim, ó, e que segure ela aberta pra mim, porque senão fica tão difícil da gente trabalhar, né? Normalmente a gente trabalha sozinho, aí eu preciso de algo que me dê um apoio, né? Que me dê um suporte. Você vai colocar a sua ganache aqui. Coloca toda a sua ganachezinha aqui. Sobrar depois você come, tá, gente? Que é uma delícia, né? A ganache é bom demais. Ó, a ganachezinha tá aqui. Puxou. Ó, puxou assim. Fechou a sua manga. Pega a sua tesoura e corta. Aí aqui você já vem na sua massa e você vai fazer a cinta, gente, em volta, só uma volta, tá? Ó. Você vai vir aqui e vai fazendo assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Você vai dar uma volta aqui em volta do bolo todo. Eu já ergo ele pra vocês verem, tá? Aí. Aí esse aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Eu não tenho nenhum bolzinho aqui, tem. Coloca assim, ó, dentro de um bolzinho, porque ele tá firme, ele não vai voltar, tá? Então, ó, feito isso, você deu a volta, ó, no bolo inteirinho, na sua ganache. Aí você vai vir. É ideal que você coloque dentro de uma manga de confeitar também, pra você rechear, tá, gente? Mas eu vou pôr com a colher mesmo. Você só não pode colocar muito. Esse recheio
não pode ultrapassar a sua cinta, porque se ele ultrapassar a sua cinta, não adiantou nada a sua cinta, vai vazar do mesmo jeito, tá? Então, você vai vir aqui e vai dar aquela esticadinha no recheio. Se você usar manga, fica mais exato a quantidade, tá? Eu aconselho que você use manga, que eu não peguei uma manga pra cá, eu só trouxe uma, esqueci. Mas, ó, você vai fazendo assim e vai rechear. Recheou, você vai vir com a sua segunda fatia. Você vai vir com a sua segunda fatia. Olha qual é a fatia. Essa daqui é a fatia que eu quero pôr por cima. Então, eu não vou usar ela agora, eu vou deixar ela aqui, ó. Ó, pega a sua segunda fatia e você vai colocar aqui no meio. Ah, Renata, podia ter colocado morango. Podia, você esqueceu do morango? Não, gente, eu não esqueci. É que a minha filha, ela não gosta de morango. E como esse bolo eu tô fazendo aqui pra casa, então eu resolvi colocar o morango apenas em uma fatia do bolo, tá? Em uma parte do recheio. A outra eu vou deixar ele todo branquinho mesmo, pra que ela possa comer, porque senão ela não come. Mas se não, você já teria colocado cinta de contenção, morango, recheio, tá? Aí, massa. Aí você vem, molha de novo, cinta de contenção, morango, recheio e massa, tá bom? Ó, o meu morango tá aqui. Eu não sei se deu tempo dele soltar muito líquido. Provavelmente não. Eu gosto de fazer isso um pouquinho antes, tá? Mas é que eu queria mostrar pra vocês. Mas em casa vocês façam um pouco antes, tá? Mas mesmo assim vai dar pra mostrar, ó. Esse líquido aqui é um líquido que já não vai pro meu bolo. Então, assim, é bom, porque não vai correr o risco de desandar o meu bolo aqui. Então, vamos lá. Coloquei a segunda massa, mesmo processo. Molha. Aí, você pode molhar com o que você achar mais fácil, né? Não existe, gente, uma regra que, ai, não, só é certo molhar com pincel. Não, gente. Eu não sou dona da verdade e nem ninguém que molha com pincel é dona da verdade. Você pode molhar com o que você prefere, com o que você preferir, desde que você tenha controle e consiga, né, ver que você tá molhando a quantidade exata, que você não tá extrapolando. Porque se você extrapolar de líquido aqui, você pode comprometer todo o seu bolo. Aí é complicado. Molhei de novo, aí eu venho com a minha ganache outra vez. A minha ganache, ela vai ficar bem firminha depois na geladeira, tá? Aí eu venho aqui, ó, mais uma volta. Eu vou tentar fazer a volta assim. Ai, não vai dar. Ó, volta aqui, dá uma consertada aqui onde deu uma errada, você volta e conserta. Porque ele tem que ficar bem certinho aqui, ó, bem rente. O negócio é ele ficar bem rente. Ó, vem e coloca ele aqui. Ficou meio fino esse pedacinho, por isso que eu tô pondo mais, tá? Pronto. Aí você vai vir com o seu morango. E o morango, gente, sempre em contato com a massa. Porque o líquido que ele soltar, ele vai soltar na massa. A massa vai chupar esse líquido. E não vai ter risco daí, né? Sempre em contato com a massa. Tem pessoas que gostam de colocar ele por cima do recheio. Eu não gosto. Eu, particularmente, nunca tive boas experiências quando fiz isso, tá? Nunca. Sempre foram experiências de verter água, porque daí o líquido, ele não absorve, né, no seu recheio. Fica separado. E daí ele começa a vazar, a cobertura vai embora. Ai, já aconteceu isso um monte de vezes. Então, não façam, tá? Façam da forma correta. E aqui, gente, vocês poderiam estar usando também uma outra fruta, tá? Vocês podem fazer com qualquer outro tipo de fruta. Poderia estar usando uma compota de abacaxi, de frutas vermelhas. Não precisava ser, né, propriamente o morango, tá? Poderia utilizar aqui o que você quisesse. O negócio é você colocar os morangos para dentro da sua cinta. Ele não pode ficar para fora, ok? Ó, sempre dentro da sua cinta.
colocou os morangos aqui. Aí você vai vir com o seu recheio de novo. Vem aqui com o seu recheio. Põe recheio. Você pode colocar suspiro. Suspiro fica bem gostoso também. Sei não, você não vai passar da minha cinta de contenção. Daí nós vamos ver o que vai acontecer, né? Na hora que eu for desenformar, eu vou mostrar pra vocês. Se der ruim, a gente mostra. Fazer o que? Deu ruim. Eu passei, eu coloquei muito morango. Meu marido já tá até chacoalhando a cabeça. Que... Para aproveitar o morango, amor. Pronto. E aqui, você vai colocar a sua última camada. Eu pus o bolo aqui. Ó, sua última camadinha. Vem aqui. Você dá uma leve apertadinha. Você não vai achatar, tá? Você não vai colocar um peso. Eu não prenso o bolo. Nunca prensei bolo. Eu sei que tem pessoas que prensam, mas eu não prenso. Aí você vai vir aqui e vai molhar com o restante, né, da sua caldinha. Ó, vai dar uma molhadinha. Pronto. Com o restante da sua caldinha. E você vai colocar o cling filme, o plástico filme, para ele não ressecar, né, essa parte de cima. E aqui, gente, você vai levar esse bolo, ó, gruda aqui para não ressecar. E você vai levar esse bolo para geladeira e você vai deixar esse bolo dar uma descansada. Ele precisa de algumas horas de geladeira, tá? Não, você não pode tirar ele agora e já virar ele como se ele já tivesse pronto. Não dá, gente. Se você fizer isso, esse recheio aqui, ele ainda não compactou, né? E na geladeira, o frio da geladeira vai fazer ele compactar, o chocolate da ganache vai ficar firminho, o recheio também, o chantilly, ele vai ficar mais compacto. Então agora ele precisa ir para a geladeira. No mínimo, umas 4 ou 5 horas. No mínimo, tá? Mas eu gosto de deixar sempre de um dia para o outro. Põe na geladeira. E pronto. Aí, deixa ele gelando e preparar uma cobertura depois. Tá bem? Então, essa foi nossa receita, né? Nosso modo de fazer. Enfim, se você gostou desse vídeo, se você tiver alguma dúvida também, é só você mandar direct, deixa sua perguntinha aqui embaixo para nós. Depois eu vou colocar todas as quantidades dos produtos, né, que eu utilizei aqui. E me segue nas redes sociais, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha e tenta fazer, vamos fazer ele, tá bem? Deus abençoe e fique com Deus.